Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue a Bíblia Sagrada e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 44. E assim que você achar, verifica se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime da pessoa para ela acompanhar a leitura. Acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 44. Está escrito o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Amém? Eu vou reler. Jesus está mencionando para os fariseus um salmo escrito por Davi. É o salmo de número 110. E Jesus menciona o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Amém? Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. Disse o Senhor, mais alto, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Amém? Você crê nessa palavra? Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que São Paulo já deu para o Senhor Jesus. Para essas palmas melhorarem, abra a tua boca e diga glória a Deus. Mais alto, aplaude e diga glória a Deus. Vai glorificando, vai aplaudindo e glorificando. Por tua conta agora. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Quem está ouvindo em casa pela rádio, glorifica também. Quem estiver dirigindo, ouvindo pelo rádio, dá glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil, isso! Oh, glória, glória, glória! Senhor Deus, recebe o louvor do teu povo. Todo o Brasil está te glorificando agora. Ah, Senhor Deus, onde estiver uma só pessoa te exaltando, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Abençoe cada vida que te glorifica agora. Pai querido, o povo que veio aqui na igreja não veio escutar um homem falar, porque o homem não tem nada para dizer. O povo que ligou o rádio agora não quer ouvir a voz de um homem, mas todos querem ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, pelo teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador agora. Tome a boca do pregador, fale pelos lábios do pregador, envia a tua palavra, remove todo obstáculo e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. É muito interessante essa passagem que aconteceu na vida de Jesus, porque os fariseus foram interrogados por Cristo. E normalmente acontecia o contrário. Eram os fariseus que interrogavam Jesus, tramando ciladas, pegadinhas. Mas desta vez foi Jesus que interrogou os fariseus. E a resposta era óbvia. A resposta era fácil. Mas os fariseus não quiseram dar a resposta correta. Veja aqui o versículo 41. E estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Igreja, a resposta é simples. Até uma criança responde. De quem o Cristo é filho?
A resposta correta, fácil, evidente, simples, é: o Cristo é o Filho de Deus. De quem ele é filho? Ele é o Filho de Deus. Resposta super fácil. Mas eles não queriam dar o gostinho para Jesus. Porque dar aquela resposta, sendo que Jesus já estava sendo reconhecido por muitos como Cristo, como Messias, dar aquela resposta significava sucumbir diante da autoridade de Jesus. E os fariseus eram inimigos de Jesus. Então eles não quiseram dizer: o Cristo é o Filho de Deus. Mas para não ficar sem resposta, eles responderam que o Cristo é o filho de Davi, diminuindo a divindade do Cristo, colocando como semente de um homem que nós sabemos que não era perfeito, reduzindo a santidade do Cristo, rebaixando o Cristo. Por isso que eles disseram: de Davi. Olha aqui o final do versículo 42. Eles disseram-lhe: de Davi, filho de Davi. Mas não era essa a resposta que eles tinham que dar. E Jesus Cristo não é bobo. Jesus Cristo viu que eles não quiseram dar o gostinho de admitir que o Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus Cristo, com sabedoria, vai apanhá-los agora. É até ridículo Jesus fazer debate com seres humanos, por mais inteligentes que sejam. Jesus Cristo vai apanhá-los agora com sabedoria e vai deixá-los completamente prostrados, envergonhados. Jesus Cristo vai usar o Salmo de número 110, que Davi escreveu séculos atrás, 1000 anos antes de Cristo. Veja o Salmo de número 110, e é tão legal, não é? Eu vibro com isso, quando eu posso abrir aqui a mesma Bíblia de Jesus, quando eu posso ler hoje, neste milênio, eu posso ler a mesma Bíblia que Cristo lia naquela época. Coisa linda, não é? Olha o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus Cristo vai usar esse versículo para desmontar a resposta dos fariseus e mostrar quem ele é. Versículo 43, voltando para o Mateus 22. Jesus disse a eles: como é então, já que o Cristo é filho de Davi, como vocês estão dizendo, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus conclui: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho, hein? Você já viu algum filho ser mais velho do que o pai? É possível? É possível ser mais velho do que o meu pai, o pastor Ulisses? É possível ser mais velho do que o meu avô? Como que o Cristo pode ser rebaixado a filho de Davi, se o próprio Davi em espírito, 1000 anos antes de Cristo nascer, chama o Senhor, no caso o Cristo, de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está dizendo: como é que pode isso? Como que Davi lhe chama de Senhor, se é seu filho? É impossível. Com essa resposta, Jesus está mostrando o seguinte: Davi reconhece que antes dele nascer e antes dele escrever o Salmo de número 110, o Cristo já existia. E Davi está tendo uma visão em espírito, inspirado por Deus, para escrever aquele salmo. Davi estava em consagração, em oração, e ele teve a visão. Davi pôde ver o Cristo antes dele nascer, fisicamente na terra, e pôde reconhecer que ele já estava vivo antes do próprio Davi ter nascido.
E Davi escreveu a revelação, está lá na palavra. E os fariseus ficaram murchinhos. Não tinham mais nada para falar. Eles tentaram rebaixar o Cristo. Ele é filho de Davi. Mas Jesus Cristo está provando: antes que Davi existisse, eu já existia. Eu já era Senhor. Eu já estava lá, ao lado do Todo-Poderoso. Vocês estão me vendo aqui, mas eu sou mais antigo do que Davi. Eu sou o Filho de Deus. É essa a resposta que Jesus está dando. E que os fariseus não admitem. Por isso que no versículo 46 a gente lê: e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Agora, se eu perguntar para Mateus, o apóstolo Mateus, que era um publicano cobrador de impostos, se eu perguntar para Mateus: Mateus, o que você acha do Cristo? Mateus vai dizer: ele é sensacional. Eu era uma pessoa desprezada, ninguém me dirigia a palavra, e ele me encontrou ali na alfândega, me amou e me mandou segui-lo. Eu larguei tudo e passei a segui-lo. Para mim, Jesus é amor, porque ele amou uma pessoa que ninguém amava. Se eu perguntar para João, o apóstolo, quem é Jesus, ele vai dizer: olha, eu era discípulo do João Batista, mas quando eu vi o João Batista declarando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu, como sou pecador, passei a seguir a pessoa que tem poder para tirar os meus pecados. Então, para mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu perguntar para Pedro: Pedro, quem era Cristo para você? Pedro vai dizer: eu falei pelo Espírito dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que ele é. E se eu perguntar para Paulo: Paulo, quem é Cristo para você? Paulo vai dizer: para mim ele é a luz do mundo que me apareceu no caminho de Damasco e me salvou. Então, as pessoas que ouvissem Mateus, João, Paulo e qualquer outra pessoa aqui que fazia parte dos amigos de Jesus, se um incrédulo ou alguém ouvir essas respostas, vai dizer: é lógico que Mateus vai falar bem de Jesus. Era amigo dele. É lógico que João também vai fazer a mesma coisa. Era amigo íntimo de Jesus. Como é que ele vai falar mal do melhor amigo? Se eu perguntar para Pedro, é lógico que Pedro vai dar essa resposta. Ele era um dos apóstolos de Cristo. Paulo, então, foi um grande defensor de Jesus. É lógico que ele podia só falar bem. Então alguém fica desconfiado, porque acha que estas pessoas que eu citei, e muitas outras aí que falam bem de Jesus, como o próprio Tiago, alguém poderia dizer: eram pessoas do seu círculo de amizade, só podiam falar bem de Jesus. Se eu falar bem de Jesus, alguém vai dizer assim, um macumbeiro, por exemplo, não é? O macumbeiro vai dizer: é lógico que ele fala bem de Jesus. Ele está vendendo o peixe dele. Ele é pastor. Se o pastor Joaquim Neto falar bem de Jesus e tiver um budista na igreja, o budista vai dizer: é lógico que ele fala bem de Jesus, ele é pastor, ele vive disso. Vai achar que a gente fala bem de Jesus para puxar a sardinha para a nossa brasa, não é? O muçulmano, para ele Jesus é um profeta, apenas um bom profeta. E se eu falar para o muçulmano que não, ele vai ter reservas para acreditar, porque ele vai dizer: esse homem aí é suspeito de falar bem de Jesus, ele é pastor, ele é crente. E assim o hinduísta também, e todos os outros religiosos. Para o kardecista, Jesus é o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. Se eu disser ao contrário para o kardecista, ele vai ter reticências sobre o que eu disser, porque ele acredita diferente e ele vai achar que eu afirmo isso só porque eu sou crente. Então, os amigos de Jesus falarem bem de Jesus, que mérito que há nisso? É ou não é? Eu falo bem de Jesus mesmo, é lógico. Se você, cristão, cristã, falar bem de Jesus para uma pessoa incrédula, essa pessoa incrédula vai desconfiar de você, vai dizer: ele, ela falam bem de Jesus só porque são crentes. É verdade ou não é? Vão ficar desconfiando. Agora, o que você diria
se nós pegássemos os piores inimigos de Jesus, pessoas que sempre tiveram todo interesse em denegri-lo, manchá-lo, difamá-lo, derrubá-lo, destruí-lo, inclusive matá-lo. O que você acharia se nós pegássemos os piores inimigos de Jesus para que eles falassem bem de Jesus? Aí seria uma opinião isenta de qualquer amizade? Aí você poderia prestar atenção? Pois é isso que eu quero fazer agora. Não quero eu falar bem de Jesus, porque você vai desconfiar de mim. Vai achar que faço isso por interesse ou por qualquer outro motivo. Eu quero pegar os inimigos de Jesus. Pessoas que não gostavam de Jesus. Pessoas que não queriam falar com Jesus. Pessoas que tinham inimizade com Jesus. Porque o versículo básico que nós lemos aqui, o 44, nós encontramos Deus dizendo para o Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Vamos pegar os inimigos para falarem bem de Jesus. E vamos começar pelos samaritanos, porque judeus e samaritanos tinham inimizade, não se falavam. Os judeus diziam que os samaritanos eram todos endemoninhados, e os samaritanos, por sua vez, diziam que os judeus eram todos hereges. Só para você ver a inimizade dos samaritanos com os judeus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Agora você vai fazer uma viagem comigo para nós extrairmos das Escrituras as declarações dos inimigos de Jesus. João capítulo 4, versículo 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, os samaritanos são inimigos de Jesus. Tem inimizade de Jesus pelo simples fato dele ser judeu. É uma inimizade racista. Agora vamos ver o que os samaritanos dizem de Jesus, os samaritanos que não gostavam dos judeus. Aqui mesmo no capítulo 4, eu quero ler o versículo 28. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher samaritana: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus! A confissão da boca dos samaritanos: Ele é o Salvador. Que interesse que eles tinham de dizer que Jesus é o Salvador, se eles tinham um templo edificado nos montes de Samaria, um templo particular. Mas aqui eles confessam, sem qualquer interesse, que Ele é o Cristo Salvador do mundo. Os fariseus se constituíam na casta religiosa mais fanática e perfeccionista daquela época. Eles levavam rigor religioso às últimas consequências. E eles não gostavam de Jesus. Eles queriam, inclusive, matar Jesus. Não era um caso apenas de dizer: eu não gosto de Jesus. Eles não gostavam e queriam matar Jesus. Quero provar esse ódio primeiro para você, para mostrar que eles realmente eram inimigos de Jesus. Depois eu vou te mostrar o que eles dizem em particular. Evangelho de Mateus capítulo 12. No versículo 14: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus para o matarem. É um ódio mortal. Não é a questão apenas de falar mal de Jesus, dizer que ele é endemoniado, como eles fizeram em público. Eles têm uma inimizade, são inimigos mortais de Jesus. Eles querem
bolaram um plano para matar Jesus. Isso é o que eles fazem em público, motivados pela inveja, pelo egoísmo, pelos interesses particulares. Agora vamos ver em particular o que eles falavam de Jesus. E vamos pegar um fariseu importante. Por que pegar um fariseu coitadinho, humildezinho, simplesinho? Alguém pode dizer, era um ignorante na época e falou bem de Jesus. Não, vamos pegar um fariseu importante. Um fariseu principal. Para ver o que ele diz sobre Cristo em particular. Quero que você vá comigo até o Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era fariseu e era um dos principais. Um homem importante, um mestre, um homem culto, inteligente, mas fariseu, daquela casta inimiga de Jesus. Esse fariseu foi ter com Jesus de noite, disfarçado, em segredo. Olha o versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, olha o que ele diz em particular, Rabi, que quer dizer mestre. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele está dizendo, tu não apenas é mestre, mas nós reconhecemos o teu poder e nós reconhecemos que Deus está na tua vida. O fariseu admitindo que Jesus é poderoso, que Jesus faz milagres, que ele não é um mágico, não é um prestidigitador, não é um ilusionista. Esse homem culto está lá, esse fariseu está se rendendo. Está se rendendo, tu és mestre, vindo de Deus. Vindo de Deus quer dizer do alto, reconhecendo que Jesus não é da terra. E porque ele disse isso, Jesus vai travar com ele um diálogo celestial, vai introduzi-lo nas coisas do céu. Mas ele só compreende as coisas da terra. Mas aqui está a confissão de um dos principais dos fariseus. Tinha outra categoria religiosa chamada os escribas, que eram pessoas que trabalhavam fazendo cópias manuais da Bíblia, porque naquele tempo não existia gráfica, e eles também eram excessivamente rigorosos com a lei. Eles copiavam as escrituras para poder divulgar a palavra de Deus, e de tanto copiar a Bíblia se tornaram especialistas nas escrituras. Os escribas eram chamados para resolverem disputas, para esclarecerem assuntos religiosos, doutrinas. Os escribas acabaram se tornando muito importantes naquela época, mas os escribas também tinham muito ódio de Jesus. Ódio também mortal. Não se trata apenas de não gostar de Jesus, eles são inimigos de Jesus. Veja comigo Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 18. É escrito assim: e os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, quer dizer, o que Jesus dizia, tendo ouvido o que Jesus dizia, buscavam ocasião para o matar. Os escribas queriam encontrar uma ocasião para matar Jesus, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Os escribas querem a morte de Jesus, são inimigos assumidos, declarados de Jesus Cristo. Mas vamos ver também o que esses escribas, inimigos de Jesus, portanto insuspeitos, falam de Cristo. Quero que você veja comigo o Evangelho de Marcos, mesmo capítulo 12, versículo 28. Vamos ver a partir do versículo 28. Aproximou-se de Jesus um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe:
O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a ti mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse ao escriba: não estás longe do reino de Deus. Você está entendendo isso? Os escribas conheciam as Escrituras, mais do que o povo em geral. Este escriba conhece a lei, está conversando com Jesus, ele sabe do principal, conhece a Escritura, é religioso. E Jesus diz que ele não está salvo, que ele está perto do reino dos céus. Você está vendo que não adianta conhecer a Bíblia, não adianta conhecer as Escrituras, não adianta conhecer de cor e salteado e concordar, não adianta. O escriba concordou com Jesus, admitiu que ele é mestre, um inimigo de Jesus, reconhecendo o ensinamento de Jesus. E Jesus dizendo na cara dele: você não está longe do reino de Deus. Aliás, ele estava muito perto. Muito perto. Muito perto. Mas por ser inimigo de Jesus, ele não era salvo. Porque para ele ser salvo aqui, ele tinha que conhecer esta parte da Escritura. Ele tinha que admitir mais de que Jesus era apenas um grande mestre que ensina com verdade. Ele tinha que ter admitido que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha que se prostrar diante de Jesus. Ele tinha que se entregar ao Senhor. É por isso que ele estava perto, mas não foi salvo. Não adianta ser inimigo de Jesus e conhecer a Bíblia de cor e salteado. Não adianta ser desviado, que não vai ser salvo. Está pertinho do reino de Deus, mas longe da salvação. Agora eu quero que você veja comigo o que um dos discípulos de Jesus, mas não um discípulo amigo, companheiro, amoroso, mas um discípulo falso, um hipócrita, interesseiro, um que secretamente estava ali com outros interesses, e que foi contado com um dos 12, recebido no grupo com muito amor e muita honra, e até o fim recebido com muito amor e muita honra, inclusive com beijos do próprio Jesus. Vamos ver o que esse falso discípulo, que só tem interesse particular e pessoal, que não é amigo de Jesus, pelo contrário, é um traidor. Vamos ver o que esse traidor vai dizer de Jesus. Mas eu quero primeiro te mostrar como ele é cachorro, como ele é interesseiro. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Está escrito assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então Judas buscava oportunidade para entregar Jesus. É um grande inimigo e finge que é amigo. Talvez esse seja o pior inimigo, sabia? Aquela pessoa que finge que é amiga. Na minha opinião, este é o pior inimigo. Porque um inimigo aberto e declarado, você pode se prevenir. Mas um inimigo que finge que é amigo, que está vendendo
vendendo um ser humano, e não apenas um ser humano, vendendo o próprio Cristo, que ele viu realizar curas, milagres, ressurreições, libertações. Veja o que ele depois vai dizer de Jesus, esse inimigo aqui, esse inimigo fingido, que finge que é um amigo. Veja o que ele vai dizer de Jesus depois. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Um inimigo de Jesus, um falso amigo, reconhecendo a inocência, a pureza, a santidade de Jesus. Judas é uma testemunha insuspeita. O que ele está dizendo de Jesus, você não pode duvidar, porque ele vendeu Jesus e entregou Jesus. Ele está dizendo que Jesus é inocente. Agora, vamos ver o que Herodes sentia por Jesus, se ele era amigo ou inimigo de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Está escrito assim: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes tinha interesse na morte de Jesus. Herodes queria matar Jesus. É o governador da Galileia. Ele quer matar Jesus. E Pilatos também está ali, o governador da Judéia. Pilatos nunca disse para ninguém: eu quero acabar com a vida de Jesus. Pilatos, ao menos não consta nos evangelhos, nunca quis destruir Jesus e nunca foi inimigo de Jesus. Pelo menos não consta nada aqui. Ele vai aparecer na história para julgar Jesus. Olha o que Pilatos vai dizer numa declaração conjunta que envolve palavras de Herodes. Herodes é inimigo de Jesus e quer matá-lo. Pilatos vai fazer uma declaração que envolve palavras de Herodes também. Vamos ver o que esses inimigos falaram de Jesus. Atenção, não são discípulos de Cristo, não são seguidores de Cristo. Vamos ler comigo aqui Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 12. Está escrito assim, Lucas 23, 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam com inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes que queria matá-lo, nem mesmo Herodes que queria matá-lo, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Jesus não é um fora da lei, não é um criminoso, não é um revolucionário, não tem culpa alguma. Pilatos, que não é discípulo de Jesus, fica tão comovido com a santidade do Senhor, com a pureza que ele tem, que vai fazer um gesto diante da multidão que pede a crucificação de Jesus, um gesto que vai ficar famoso no mundo todo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos lavou as mãos, protestando a inocência de Jesus. Aqueles soldados romanos que desprezam Jesus,
que não tem por Jesus qualquer apreço, que não tem por Jesus qualquer consideração. E eu quero te mostrar que realmente eles não respeitam Jesus em nada, nem como ser humano. Você vai ver daqui a pouco que eles vão falar de Jesus. Eu quero que você veja comigo aqui mesmo, versículo 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Para eles, Jesus é nada, 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 nada. Eles não têm a menor consideração por Jesus. Eles desprezam Jesus, eles torturaram Jesus antes de crucificá-lo. Vamos ver o que eles vão falar de Jesus, o que eles vão dizer de Jesus. E são testemunhas insuspeitas, são pessoas que não têm nenhum interesse de falar bem de Jesus. Quero que você veja comigo aqui no capítulo 27 mesmo, o versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, atenção que não é só o centurião, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, não era meia dúzia de guarda não, o centurião manda em 100 soldados, tem uma centúria. O centurião que está comandando a execução de Jesus, e os guardas que com ele estavam, aqueles guardas que cuspiram no rosto de Jesus, que escarraram na face de Jesus, os guardas que torturaram Jesus, que colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, o centurião e os que com ele estavam, olha só, todos os soldados romanos. O que é que eles vão falar de Jesus? Preste atenção. Você que duvida disso, preste atenção. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não tem por onde. Não tem por onde. Eles reconheceram que aquele homem não é igual aos outros. Eu quero também te mostrar aqui na palavra que aqueles 2 ladrões que foram condenados com Jesus, a princípio, eles pensam que Jesus está ali porque é criminoso também. Ele está totalmente desfigurado. Jesus está totalmente irreconhecível, inchado, torturado, tinto de vermelho por causa da coroa de espinhos. Ele está irreconhecível. Os 2 ladrões que estão morrendo, um à direita e outro à esquerda de Jesus, não são discípulos de Cristo, não são seguidores de Jesus. Pensam até que Jesus está morrendo ali porque de fato é um criminoso. Mas um deles, por ter convivido com Jesus naquelas 6 horas de crucificação, por observar Jesus morrendo ali no centro daquelas 3 cruzes, por ver a reação de Jesus diante da multidão que cospe na cruz, que xinga, que blasfema, que zomba, por ver Jesus intercedendo por aqueles miseráveis, por ver o caráter de Jesus numa situação de sofrimento daquela, durante as 6 horas que ele ficou pendurado ao lado de Jesus, ele foi formando uma opinião a respeito do Senhor, uma opinião particular, por observar Jesus naquelas poucas horas que pareciam uma eternidade. Ele foi pensando sobre Jesus, e ele vai mudar de opinião sobre Jesus. O outro ladrão vai continuar falando mal de Jesus, escarnecendo, zombando. Mas vamos ver o que estas testemunhas insuspeitas, ou aquele ladrão que não é discípulo de Jesus, vamos ver qual é a declaração ali.
Quero que você veja comigo, primeiramente, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39, como realmente um dos ladrões pensa que ele é um criminoso também. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele está achando que Jesus pode fazer uma coisa ilegal, se revoltar contra uma ordem judicial que ordenou a sua crucificação, ainda que tenha sido uma sentença injusta. Jesus Cristo recebe aquela sentença injusta, e este ladrão aqui pensa que Jesus não tem caráter, que pode se rebelar contra a lei, contra a sentença que foi proferida pelo poder romano. Então ele desafia Jesus a fazer uma coisa ilegal, porque se ele é um criminoso, um bandido, que custa fazer isso? Mas aquele outro ladrão que estava do lado direito, que foi observando Jesus, e naquelas 6 horas ao lado do Senhor, viu como Jesus era, ele disse, veja o versículo 40, respondendo, porém, um outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E olha a diferença desse ladrão aqui, que reconhece quem é Jesus, que acredita que Jesus é o Cristo, que acredita que o Cristo não é apenas descendente de Davi, da semente de Davi, mas que o Cristo é o Filho de Deus. Olha a diferença entre esse ladrão e o escriba, que estava tão perto da salvação. Esse ladrão morrendo ali também está perto da salvação, na mesma distância que o escriba estava diante de Cristo. Mas esse ladrão está crendo agora em Jesus como Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Olha o que o ladrão diz. Ele diz para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem reconhece Jesus como Cristo, como Filho de Deus, como Salvador, não fica perto da salvação não. Ele toma posse da salvação, ele entra na salvação. Agora eu quero pegar o inimigo mais antigo de Jesus, insuspeito. O inimigo declarado de Jesus, inimigo antes do mundo ser criado. Quem acha aqui que o diabo é amigo de Jesus? Quem acha que o diabo é amigo de Jesus? Ninguém na terra, não é? Todo mundo sabe que o diabo não é amigo de Jesus. Todo mundo sabe que o diabo é mentiroso, pai da mentira, difamador, caluniador. Todo mundo sabe que o diabo é inimigo ferrenho de Cristo, todos os demônios. Eu quero ver o que esses dizem de Jesus, porque são insuspeitos, viu? Pela primeira vez você vai poder acreditar numa coisa que o diabo diz. Pela primeira vez você pode acreditar no diabo. Olha só, eu quero que você veja comigo, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 33. Está escrito assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, quando ele viu Jesus, né? E este exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Oh glória, pode acreditar, o diabo está falando a verdade, e ele tem que falar a verdade, ele não pode difamar Jesus. Ele é o Santo de Deus. Olha o versículo 41, amados, que coisa linda. Se você não quiser acreditar em mim, não acredite não, vai. Acredita no diabo então, pelo menos nessa coisa que ele está dizendo. No resto é tudo mentira. Tudo que o diabo faz é mentira, baseado em engano, fraude. Mas aqui ele tem que falar a verdade.
Olha só, versículo 41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. O Cristo na boca dos fariseus é o filho de Davi, mas o Cristo na boca dos próprios demônios é o Filho do Deus Todo-Poderoso, é aquele que está sentado à direita de Deus. O diabo tem que admitir, o diabo tem que confessar: Jesus é o Filho de Deus, o Cristo é o Filho de Deus. Agora, os fariseus, os saduceus, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote e todo o sinédrio, aquelas pessoas ficaram durante 3 anos e meio planejando a morte de Jesus. Nós temos que matar esse homem. Desse jeito todo mundo vai acreditar nele. Nós precisamos acabar com esse homem. Agora ele ressuscitou o Lázaro. E a gente não pode negar, porque todo mundo foi no enterro do Lázaro. Todo mundo foi no funeral, o homem estava morto há 4 dias. Se a gente não acabar com ele, ele acaba com a gente. Essa casta religiosa, essa casta de inimigos de Jesus, se reuniram realmente para acabar com ele. Inimigos de Jesus, inimigos declarados, querem a morte imediata de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Todos os inimigos de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo, com mentira, com falsidade, para prenderem Jesus com dolo e o matarem. São inimigos mesmo. Eles eram tão inimigos de Jesus que mesmo depois de terem matado Jesus, eles eram inimigos do cadáver de Jesus. Todo mundo que morre costuma se falar bem, ou pelo menos respeitar o morto, vai? O sujeito pode ser um beberrão, pode ser um drogado, pode ser um mau filho. O pai pode ter sido um carrasco, o vizinho pode ter sido um jogador, um camarada insuportável, mas morre e ninguém fala mal. Você já viu alguém ir no funeral e escrachar o defunto? Arrasar com o defunto? Morreu e já foi tarde. Esse era um miserável, esse era um pinguço, esse não valia nada, esse era um imprestável. Todo mundo vai lá no funeral e chora. Nesse respeito o defunto. Mas essa casta de inimigos de Jesus não respeitaram nem o cadáver de Jesus. Mesmo depois de Jesus morto, eles eram inimigos do cadáver de Jesus. Eu quero mostrar isso para você aqui. No Evangelho de Mateus, mesmo capítulo 27, o versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Olha aí, foram lá os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, todos eles lá. Foram na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, Pilatos, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles tinham raiva até do defunto de Jesus. Por eles teriam incinerado o corpo de Cristo. Mas Jesus foi sepultado. Eles chegam lá para Pilatos depois da morte de Jesus e fala: aquele enganador, quando era vivo, disse que ia ressuscitar no 3º dia. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Atenção, eles dizendo que foi um erro matar Jesus. Mas já que erramos, não vamos permitir que agora a gente erre mais ainda. Vamos colocar guardas ali, vigiando
o cadáver, vigiando o sepulcro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o corpo com a guarda, selando a pedra. Vamos colocar também argamassa aqui, para ninguém roubar o defunto. E olha, guardas, tomem conta, hein? Fiquem de olho bem aberto, porque de repente os discípulos vêm aqui e querem roubar o cadáver. Aí vão dizer que ele ressuscitou. Vocês ficam aqui guardando o defunto. São justamente esses inimigos de Jesus que vão fazer a maior declaração agora. Os guardas estão lá. Os guardas estão lá. Não sei se daqueles guardas que estão fazendo a segurança do sepulcro, tem algum que estivesse na sexta-feira na crucificação de Jesus. Não sei. Mas os guardas estão lá, fazendo alternância de turma, se revezando para guardar o sepulcro. Esses guardas aqui, eles vão ficar atemorizados. Eles vão ter que fazer uma declaração que eles não queriam. Olha só, versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eles não queriam falar, mas tiveram que falar, e foram lá pálidos, tremendo, que nem vara verde agitada pelo vento. Eles estavam apavorados. Sumo sacerdote, escribas, fariseus, vocês não sabem o que aconteceu. O defunto que nós estávamos vigiando, ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E agora? E agora? E é justamente aquela casta controlada pelo sumo sacerdote que vai nos dar agora, contra a vontade, a declaração de que Jesus ressuscitou. Pastor, não é bem assim não. Eles inventaram que Jesus Cristo teve o seu corpo roubado pelos discípulos à noite. Pois é, são eles que vão dar agora a maior declaração da ressurreição de Cristo. Vamos continuar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu estou lendo o versículo 12. E congregados eles com os anciãos, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do Sinédrio, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram o seu cadáver. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Graças a Deus! Aqui está a prova de que Jesus ressuscitou mesmo. Aqui no versículo 13. Guardas, tomem esse dinheiro e digam para o povo o seguinte: vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Essa é a declaração, a instrução que eles deram, que prova que Jesus Cristo está vivo. Porque os guardas, dizendo para o povo: nós dormimos e os discípulos roubaram o cadáver de Jesus. Só tonto acredita nessa desculpa. Dormindo nós, eles vieram, os discípulos, e roubaram o cadáver. Peraí, você dorme de olho aberto ou fechado? Se vocês estavam dormindo, estavam de olhos abertos ou fechados? Como é que vocês estavam na hora que vocês estavam dormindo? A gente dorme de olho fechado. Pois é. Se vocês estavam dormindo de olhos fechados, como que vocês sabem que eram os discípulos que vieram aqui e roubaram o corpo de Jesus? Então vocês viram, né? Então vocês viram os discípulos roubando o corpo de Jesus? Vocês não estavam dormindo totalmente, não é? Quer dizer, a gente estava dormindo. Então como é que vocês sabem que eram os discípulos? Vocês abriram os olhos? A gente abriu sim, a gente viu. Porque mentira tem perna curta, não é? A gente abriu sim o olho e nós vimos os discípulos roubando o cadáver. Vem cá, vocês não são soldados romanos que conquistaram toda a Palestina? Vocês não estão armados de escudos, espadas e lanças?
E vem aqui uns pescadores, magrinhos, desminiguidos, sem arma nenhuma, arrancam a pedra da frente do sepulcro, tiram a argamassa, faz todo aquele barulho, conversam, tiram o corpo, vão carregando o cadáver, e vocês nem para dizer alto lá, nem para dizer sentido, nem para dizer estão presos. Se vocês tivessem dado um grito, os discípulos apavorados largariam o cadáver e sairiam correndo, e lá estava o corpo de Jesus para vocês mostrarem para todo mundo no domingo que ele não ressuscitou. Mas vocês não fizeram isso, porque Jesus Cristo está vivo. Ele não pode ser preso nem pela morte, nem pelo inferno, e muito menos pela sepultura. Ele não pode ser preso por vocês. Esse versículo aqui prova que Jesus Cristo ressuscitou. Se for um ladrão, ou 2, ou 3, ou 4, roubaram uma geladeira na tua casa, e estão saindo carregando o freezer, pesada, e você nem sabe que está sendo roubado. Aí eles saem na rua carregando a tua geladeira, o teu freezer, 4 ladrões. Aí lá na esquina aparece uma viatura e só toca a sirene. Os ladrões vão correr com a geladeira nas costas, é? Eles vão largar a geladeira e cada um corre para um lado, não é isso? O corpo de Jesus não foi roubado. O corpo de Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Você tem que acreditar nisso, porque é a pura verdade. A Bíblia já diz isso, mas todos os inimigos confirmaram isso. Você não precisa acreditar no que um pastor fala, mas você pode acreditar no que esses inimigos falaram, e até no que o diabo disse. Agora, o que você vai fazer? Vai ficar indiferente? Te garanto que Buda não salva, hein? Te garanto que Maomé não salva nem o islamismo. Eu te garanto. Eles podem ser religiosos, podem conhecer as escrituras. Eu te garanto que eles não salvam. Esses líderes não salvam. Kardec não salva, eu te garanto isso. Você ouviu a palavra. Você pode até não querer acreditar ou não querer assumir que acredita. Você pode até fingir que está indiferente, como esses daí faziam, mas em particular admitiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que não adianta você ficar em segredo em particular, não. Você vai ter que declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Você vai ter que declarar que Ele é o Cristo. Você vai ter que declarar que Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Você vai ter que declarar que Ele ressuscitou dos mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. Porque se você não declarar isto agora, eu te garanto que um dia você vai ter que dar esse gostinho para Jesus. O gostinho que os fariseus não quiseram dar, porque eles já tinham religião. Eu sou fariseu. Eu não vou falar que o Cristo é o Filho de Deus. Eu vou dizer que ele é o filho de Davi. Isto é, um homem bom, inteligente, um espírito evoluído, um mestre, um sábio. Mas todos esses inimigos de Jesus, eles vão ser colocados por descanso dos pés do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por descanso dos teus pés. Um dia, você queira ou não queira, acredite ou não acredite, queira admitir ou não queira, um dia, diante do trono, ali à direita de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe outro Senhor, não existe outro Salvador. Um dia, você queira ou não, teu joelho vai se dobrar e a tua boca vai dizer isso. Dê você o gostinho ou não agora, um dia você vai ter que dar esse gostinho para Jesus. Tua boca vai falar sozinha no dia do juízo. Você pode falar: eu sou muçulmano, de jeito nenhum. Eu sou do profeta Maomé. E outro diz: eu sou do Kardec, eu sou da reencarnação. Não quero saber dessa história de crucificação, o cordeiro morrendo no meu lugar. Não quero saber disso não. Ah não, eu sou de Buda, meu negócio é reencarnar também. Pois é. Puxa, eu não vou nem falar, eu só quero ver o dia do juízo. Eu só quero ver o dia do juízo.
Porque se hoje, agora, você não reconhecer isso e se tornar amigo de Jesus, você é inimigo de Jesus. Você é inimigo de Cristo. E um dia, diante do trono branco de Deus, à direita do Todo-Poderoso, você vai ver esse Cristo que foi crucificado, mas está vivo. Você vai reconhecer que é Ele, porque Ele tem nas mãos, nos pés e no lado e na testa as marcas da crucificação. Todas as marcas estão lá, Ele ressuscitou. Um dia você vai crer de ver. Só que naquele dia do juízo, os que são inimigos de Cristo, eles vão ser possuídos por um poder extraordinário. Vai sair do trono de Deus um poder extraordinário que vai envolver cada inimigo de Cristo. Todos os inimigos vão tremer. Todos os inimigos vão cair de joelhos. E mesmo que queiram ficar com a boca fechada, Deus vai fazer a boca dos inimigos falarem: Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. Você não está querendo falar, mas a tua boca vai falar sozinha: Cristo é o Senhor. Se você ouviu essa palavra insuspeita, os inimigos falando bem de Jesus, até os demônios, eu quero saber o que você vai dizer agora. Deus vai pôr os inimigos por descanso dos pés do Senhor Jesus. Quem é inimigo vai servir de descanso para os pés de Jesus. Mas quem é amigo vai entrar no descanso do Senhor Jesus. Você prefere servir de almofada para os pés de Jesus? Ou você prefere descansar nos braços de Jesus? Por isso eu vou perguntar agora: quantas pessoas aqui nesta noite querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primogênito dos vivos e dos mortos, o único que ressuscitou, o único que morreu sem nenhum pecado e morreu na cruz do Calvário para te salvar? Quantas pessoas aqui querem receber Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem, ergam bem alto as mãos. Oh glória! Muito bem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, e venham correndo. Venham para os braços do Senhor Jesus. Pede licença no meio da multidão e vem aqui para frente agora. Venha do jeito que você está, pede licença, fala: eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que descansar nos braços de Jesus. Venha para cá. Você que está aqui hoje, como é que estavam os escribas? Como é que estavam os fariseus? Como é que estavam os anciãos e o sumo sacerdote? Desviados. Todos desviados. Todos desviados. Só o Nicodemo, sabe aquele principal dos fariseus? Ele foi lá com José de Arimateia. Ele que tinha medo de se mostrar publicamente para os judeus. Ele foi lá para ajudar a tirar o corpo de Jesus da cruz. Ele assumiu que acreditava em Jesus como Cristo. Ele conferiu nas Escrituras. Nicodemos, o fariseu, um dos principais, ali recebeu Cristo, o Cristo que morreu na cruz, como Salvador. Ele que estava afastado, ainda que fosse religioso, agora abraçou a salvação. Você que está aqui, afastado, afastada, desviado, desviada, você não pode continuar desse jeito. Em nome de Jesus, vem aqui para frente agora. Você que está sem igreja, vem aqui para frente agora. Você que está afastado, afastada, vem para cá correndo. Jesus Cristo está voltando. Ou você vem aqui na frente dobrar o joelho para Jesus, ou um dia você vai ter que dobrar de qualquer jeito. Venha correndo, venha rápido, venha para cá. Você sabe o que eu sinto, igreja? Eu sinto uma tristeza pela pessoa que ouve uma palavra, que é convencida pela palavra, e a pessoa diz: eu sou religioso, eu acredito em Jesus,
Mas você acredita na Aparecida, você acredita na Madre Paulina, você acredita no Benedito, no Expedito, você acredita no Tadeu, você acredita que deve acender velas e adorar anjo da guarda. Você desculpe, meu querido, você desculpe, minha querida, você é inimigo da cruz de Cristo. Qualquer outra medianeira ou mediador que as religiões apresentam são inimigos da salvação, porque não salvam, porque não levam ninguém para a salvação. Jesus Cristo é o único Senhor. Ele falou com o escriba lá: só existe um Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele e Deus são a mesma pessoa. Você tem que receber somente Jesus como teu único Salvador. Mais ninguém. Você não pode ser devoto de mais ninguém. De ninguém. Não pode ter protetor e protetora, não. Não pode. Se você tiver, você é inimigo da cruz de Cristo. Um dia você vai ter que confessar que Ele é o único Senhor. O único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Então você que está aqui, olha bem, ouve bem. O fariseu era religioso, o escriba era religioso. O sumo sacerdote Caifás era religioso. Ele acreditava só em Deus e em Moisés. Não acreditava em Cristo, não. Mas ele tinha que acreditar só em Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu estou sentindo isso. Que há pessoas que estão nos lugares e estão presas aí por tradição religiosa, por tradição de família. Estão presas aí e não querem vir aqui para frente. Estou sentindo isso. Pessoas que estão desviadas também, que pensam que podem se consertar com Cristo em segredo. Se você estivesse morrendo na cama de um hospital, você podia até virar o rosto para a parede e chorar até morrer, se arrependendo. Mas aqui na casa do Pai, ouvindo a palavra, você quer se consertar aí, escondidinho no teu lugar? Amado, amada, o Espírito de Deus está te chamando. Em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Vem aqui para frente, para receber Jesus Cristo como único Salvador. E para voltar para Jesus, você que está afastado, afastada, não permaneça no teu lugar, porque Jesus está voltando. E se você quer um conselho, volte para Ele antes. Vem aqui para frente. Não é só ela, não, tem mais gente. Imagina que é só ela. Tem muito mais gente aí. Saia do teu lugar, vem para cá. Vem para cá, venha rapidamente. Vem em nome do Senhor Jesus. Porque eu te garanto que algo vai acontecer na tua vida. Vai chegando. Não fique, tem mais gente, tem mais gente. Eu não quero te entregar para o inimigo. Eu não aceito você como inimigo. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. E ainda dá tempo. Nós vamos orar agora. E ainda dá tempo para você. Uma alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. A tua alma é preciosa. Por isso não fique aí. Eu não gosto quando o Espírito Santo faz isso comigo. Não gosto. Mas ai de mim se eu não fizer o que Ele manda. Eu não sei por que o Espírito Santo te ama tanto. Ele quer você aqui na frente. Ele quer você aqui na frente para restaurar a sua vida, para transformar a sua vida. Ele te ama e não abre mão de você. Por isso, em nome do Senhor Jesus, vem para cá. Vem enquanto é tempo. Vem porque ainda tem lugar para você. Pede licença. É isso aí. Pede licença e vem aqui para frente. Agora sim, agora o inferno está entregando. Agora o inferno está entregando. Olha só! Oh glória! Aleluia! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você que anda fraco ou fraca na fé, que não está conseguindo seguir com Cristo,
Vem aqui que nós vamos orar por você também. Você que está com dificuldade de seguir com Cristo, vem aqui para frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Não estou chamando desviados não, estou chamando quem está com dificuldade de andar com Cristo. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Oh glória. Diga, Ele é o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Quem dobra os joelhos agora está sendo poupado para o futuro. Pode ajoelhar, meu querido. Glória a Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo em casa, se ajoelhe ao lado do rádio se você quer entregar tua vida para Jesus. Você que está ouvindo em casa, está desviado ou desviada, quer se consertar com Cristo, se ajoelhe perto do rádio. Quem estiver dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração. Você que quer entregar a vida para Jesus. Você que está se entregando para Cristo, se rendendo ao Senhor Jesus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não, diga meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu me rendo totalmente ao meu Senhor Jesus. E eu declaro, com a minha boca, eu dou para Ele esta honra. E é honra para mim, que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida. Confirme o meu nome entre os salvos. E me ajude, Senhor, a caminhar com Jesus Cristo. Me fortalece. Tira de mim o que não te agrada. Me purifica pelo sangue do Cordeiro. E faz a tua obra na minha vida até o dia da minha partida, ou até o dia da volta gloriosa do meu Senhor Jesus. Pai querido, coloque em mim a alegria da salvação e me abençoe para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.